Estamos de volta ao vivo com mais Mercado e Companhia e para dar continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência, nós recebemos aqui no estúdio Flávio Rocha, pré-candidato à presidência pelo PRB. Lembrando que todos os candidatos têm os mesmos 10 minutos e esse tempo começa a contar a partir da primeira resposta do Flávio, que está aqui ao meu lado. Flávio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Obrigado pelo convite. Flávio, a gente quer saber quais são as suas principais propostas para o agronegócio. Kelly, eu estou na outra ponta da cadeia de suprimento. Eu era um varejista até 15 dias atrás, mas eu me sinto à vontade no agro porque os problemas são os mesmos. O agro está sob ataque, assim como todos que produzem estão sob o ataque. É um cerco burocrático, um cerco tributário, um cerco normativo, que isso ataca a nossa infraestrutura. Existe dinheiro sobrando no mundo para fazer os investimentos necessários de infraestrutura, mas existe uma hipernormatização, existe um problema de segurança no campo, existe uma asfixia do sistema financeiro pelo duopólio que existe. Então, o meu compromisso é com a competitividade. Eu quero ser o guardião da competitividade do Brasil para que o agro possa realmente ser a locomotiva da nossa economia. Bom, para garantir essa competitividade, você defende reforma tributária, reforma da Previdência. O que você defende que seja feito na economia do país? Em primeiro lugar, a reforma do Estado. Nós temos Estado demais onde não precisa existir Estado e falta Estado no essencial, que é segurança, educação, infraestrutura. O Estado tem que se opor às barreiras que existem para a realização dos investimentos. A segurança no campo é função de Estado e ele está sendo absolutamente omisso. Então, esse é o nosso compromisso. E na economia, qual é a sua principal pauta? É de tirar o Brasil da posição de 153º país menos competitivo, justamente pelo tamanho do Estado e pelas travas burocráticas, e através das reformas tributária, previdenciária, a consolidação da reforma trabalhista que está sob ataque e a reforma da Previdência, com seu forte impacto na taxa de juros, nós possamos rapidamente colocar o Brasil entre os países mais competitivos do mundo, que isso é um fator sine qua non para que o Brasil possa ser o celeiro do Brasil. Flávio, você falou em reforma da Previdência, reforma da trabalhista, todas essas reformas. Você se considera um candidato reformista? Sem dúvida, o Brasil tem um clamor reformista. 98% da população que produz, que puxa a carruagem, que paga a conta dessa gigantesca farra estatal, acordou e vai exigir as reformas a partir das urnas de 7 de outubro. Flávio, você falou em taxas de juros. Nessa semana, o governo deve anunciar as novas regras do Plano Safra. E há muitas críticas em relação à atual taxa de juros da economia brasileira, a Selic, que está mais baixa, inclusive, do que as taxas de financiamentos agrícolas. Quais são as melhores alternativas para o produtor rural na hora de garantir o financiamento agrícola? O que você defende? Nós estamos no menor patamar de Selic desde a Segunda Guerra Mundial. Só que esse benefício não chega à ponta, porque não existe livre concorrência no sistema bancário. Nós temos 5 bancos que representam 86% da oferta de crédito. Eu proponho realmente um sistema concorrencial, livre concorrência no setor bancário, para que os bancos, com um simples telefonema, o contato entre eles, se apoderem de todo esse spread que continua sendo os maiores do mundo. Para conseguir diminuir o spread, seria melhor mais concorrência entre os bancos. E você acha que isso resolveria o problema que os produtores apontam dos altos custos para pegar crédito rural? Eu não tenho dúvida. Nós temos 5 bancos que predominam, enquanto dos Estados Unidos tem 16 mil bancos. Um sistema plural de livre concorrência, esse spread seria também um dos menores patamares históricos, mas não é isso que está acontecendo. Agora, eu acredito que a competitividade do agro virá também de setores como a falta de infraestrutura, acho que um sistema financeiro mais irrigado vai possibilitar realmente o financiamento dessas obras de infraestrutura absolutamente essenciais. A segurança do campo também é um ofensor à nossa competitividade e a segurança jurídica, sem sombra de dúvida. Para não falar na questão trabalhista, que é um forte ofensor à competitividade no campo. Bom, e para pegar um tema que é muito atual, quero saber a sua opinião sobre a política de preços no Brasil. A gente teve greve dos caminhoneiros, tem mudança na presidência da Petrobras e tem uma séria discussão sobre intervenção ou não do governo na formação de preço ao consumidor. Qual é a melhor política de preço de combustíveis para o país?
A justa indignação dos caminhoneiros foi um retrato do Brasil de hoje. 98% dos que pagam a conta, dos que produzem, se rebelando contra uma pequena aristocracia que se apropriou do Estado, dos seus monopólios, dos seus privilégios e das suas ineficiências. A crise dos caminhoneiros foi uma tempestade perfeita, onde ao mesmo tempo se acumularam as ineficiências decorrentes do monopólio, a corrupção, a dívida que chegou a ser a maior do mundo e se quis pagar em 2 anos, já se reduziu para 2,5 vezes o EBITDA da Petrobras, e os picos no câmbio e no barril de petróleo. Num sistema concorrencial de livre mercado, eu acho que para isso tem que se contestar o monopólio, você teria todos os elos da cadeia concorrendo livremente. Com isso, até as políticas de preço, cada empresa poderia praticar a sua política de preço, a sua política de hedge, e qualquer que fosse o ganhador, o grande ganhador seria o consumidor. Você é a favor, então, do livre mercado na formação de preços de combustíveis no Brasil? Nós aqui na nossa conversa estamos vendo como a falta dos freios e contrapesos do livre mercado penalizam o mercado de petróleo, o mercado financeiro. Então, o mercado é o juiz mais sábio que existe, é o melhor alocador de recursos e é o antídoto mais eficiente contra a corrupção. Flávio, ao longo da nossa conversa você falou muito em segurança. Esse é um tema muito caro para os nossos telespectadores. Você defende o porte de armas no campo? Você é a favor de revisar a política de invasão de terras como um crime de terrorismo? Quais são as suas questões envolvendo este tema? Sem sombra de dúvida, o Estatuto do Desarmamento fracassou. E ele veio contra a vontade majoritária do eleitor, que se pronunciou nas urnas em 2005. A tática perversa do MST, ou do governo conivente ideologicamente com o MST, desarma o camponês e solta o MST em cima. É necessário que se criminalize a ação desses grupos. Da mesma forma que existe um onguismo assumido, inclusive, por organismos agrícolas internacionais que já decidiram florestas aqui e fazendas lá. Nós nos contrapomos a isso, né? O agro é uma grande vocação, tem o potencial de ser a locomotiva da nossa economia e nós queremos fazendas aqui, sim. É uma estratégia sórdida, asfixiar o nosso agro, infernizar a vida do nosso agro para que eles não precisem mais fazer os bilionários subsídios que eles fazem lá nas suas agriculturas ineficientes. Descobriram um caminho muito mais fácil. Ao invés de gastar bilhões com subsídios aqui, se financia esse onguismo nada republicano, cujo objetivo, em muitos casos, claro, ressalvando as organizações sérias que defendem a causas nobres, mas muitas vezes, em função de causas extremamente sérias, o objetivo é apenas tirar o Brasil e o agronegócio brasileiro do jogo competitivo. Como resolver a violência no campo, Flávio? É necessário nós temos um Estatuto de Segurança que foi apresentado recentemente, que tem as medidas corajosas, que muitas vezes a covardia perante o politicamente correto se nega a apresentar estas medidas. É necessário realmente fazer com que volte a ser mau negócio ser bandido e bom negócio ser policial. Não faltam recursos, falta apenas evitar a contaminação ideológica, a socialização da culpa, que é o caminho para a impunidade. Um dos caminhos, sem sombra de dúvida, é dar ao agricultor brasileiro o direito de defesa, o direito de se defender tendo uma arma. Agora, Flávio, a gente tem um pouquinho mais de 1 minuto e 30 segundos. Hoje, um dos temas muito recorrentes no mercado internacional é a chamada guerra comercial, em que cada país coloca medida protecionista e tenta produzir os seus produtos e também protegê-los. Você é a favor de limitar a importação de produtos no Brasil? Foi um ciclo perverso de perda de competitividade pelo excesso de regulação, que levantava as barreiras do protecionismo e abria espaço para novas perdas de competitividade. Nós vamos inverter esse processo. Nós somos competitivos, nós podemos competir, vamos ser aliados da competitividade brasileira. E isso nos levará a uma maior relação de troca com o exterior. Nós tivemos também uma política de comércio exterior ideologizada que nos afastou dos países relevantes,
tivemos ao longo dessa história recente apenas 4 acordos comerciais irrelevantes, com exceção de Israel, e nós vamos realmente desideologizar a nossa política do Itamaraty, nossa política comercial, fazendo parcerias com quem realmente interessa, acordos bilaterais. Tá certo. Você tem 25 segundos para suas considerações finais. O meu compromisso é garantir a competitividade não só do agronegócio, mas do Brasil. O agronegócio é a nossa grande locomotiva, tem que ser prestigiado, protegido, inclusive, do apetite fiscal do governo, que agora começa a se voltar sobre a nova galinha dos ovos de ouro, que é o agro brasileiro. Muito obrigada, Flávio Rocha, pré-candidato à presidência da República pelo PRB, pela entrevista ao vivo. O Mercado e Companhia está convidando os pré-candidatos à presidência para participarem aqui conosco durante o programa. A realização das entrevistas vai acontecer à medida que os candidatos tenham agenda e disponibilidade para participar ao vivo das edições do programa. Todos os candidatos têm os mesmos 10 minutos de entrevista.